Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, mais um dia rompendo de fé em fé, porque sem fé, no Autor e Consumador, Jesus Cristo, é impossível de agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas é a palavra de Cristo, as bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, que são fartos, como Jesus disse àquela mulher no poço ali de Jacó. Mulher samaritana tem uma água para lhe dar, que aquele que dela beber nunca mais terá sede, ao contrário, será uma fonte a jorrar. E ela dizia: por acaso é maior do que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço, que serve para matar a sede do povo e dos animais? Mas ela não compreendia do que Jesus estava falando, porque para compreender as coisas do alto é necessário ser espiritual. Aquele que é carnal não compreende o que é espiritual. Jesus estava falando da palavra, que ele é o próprio Verbo que se fez carne. Ele é a semente da qual temos que estar como um coração, não como uma cisterna rachada que não retém a palavra, que é a água. Ele diz, segundo o Espírito de Cristo, a antiga aliança, o meu povo rejeitou a minha própria fonte de água viva e cavou suas cisternas rachadas que não retém a água. Receberam os mandamentos num coração de pedra. E ali ele estava dizendo àquela mulher que, assim como ele disse também, que chegaria o tempo que nem em Samaria, nem mesmo em Jerusalém, se encontraria os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, porque não está condicionado a um lugar o louvor e a adoração. O próprio Isaías profetizou: este povo é um povo que te louva e adora somente com mover de lábios, mas com um coração distante, porque não está condicionado a um lugar, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita a sua majestade, a sua moradia é celestial, é sublime, é santa, no mais alto. E assim como ele diz, desde que saí do Egito, venho habitando, desde que tirei o povo do Egito, venho habitando de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. É um coração contrito e arrependido, ele não despreza, mas faz morada em nós. Mas temos que ficar vigilantes e alerta, porque assim, quando ele tirou o povo do Egito, da escravidão, a Bíblia diz que o vulgo estava no meio deles. Ali havia estrangeiros que os influenciavam, segundo o ladrão que veio para roubar, matar, destruir, para murmurar por conta de comida, de bebida, do qual sabemos que o reino dos céus não é bebida e nem comida. E ali os influenciavam e eles acabaram caindo, transgredindo, pecando contra o Senhor. Porque está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus
Nós temos que ficar vigilantes, que o ladrão fica ao derredor, procurando a quem possa o tragar. E quando nós vigiamos e oramos, quando nós seguimos o direcionamento do Espírito Santo, acatando as suas advertências, nós permanecemos no caminho, jamais à beira do caminho. E assim nós alcançamos aquilo que a Bíblia diz: os olhos nunca viram e a mente nunca imaginou. Aqueles que ainda tiverem mortos estarão dormindo em Cristo Jesus. Ele nos compartilha aquilo que é riquíssimo: a honra, a glória e a imortalidade. E assim nós perseveramos dia após dia em vigilância, em oração. Ele nos ensina na perseverança a oração. Lembrai-vos da parábola do juiz iníquo, que não temia a Deus nem a homens, mas porque uma viúva o importunava, ele diz: bem que não tema a Deus e homens, mas porque esta me importuna, julgarei a sua causa. E assim a julgou. Quanto mais aqueles que são da família de Jesus, aqueles que ele disse: aquele que faz a vontade do meu Pai é meu irmão, é minha irmã, será a mãe. Aquele que acata o que o Pai diz: este é meu filho amado, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E o filho disse: ide e anunciai o evangelho a toda criatura. E assim todo aquele que persevera, além de um irmão, ganhou um amigo na diversidade, porque ele é aquele que cuida de nós dia após dia. Ele demonstra o seu amor para conosco, assim como o Pai o ama e o cuida e o protegeu quando aqui ele estava diante dos zombadores, dos tosquenejadores. A Bíblia diz que ele foi como uma ovelha muda levada ao matadouro. E na sua maior fraqueza, ele conquistou todos os povos, reinos e nações, despojou todos os principados e potestades, e reina e governa com a imparcialidade, a justiça, a equidade do Pai. Ele é aquele que tudo executa, que tudo opera no meio de nós. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele tem operado grandes sinais, das quais ele disse que haveria sinais. Tempos difíceis, tempos de indignação do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos. Tempos de apostasia, de esfriamento no amor, mas ainda haveria aqueles que perseveram e continuam anunciando a verdade. Aqueles que preferem perder a sua vida ao encontrar por amor do seu nome. Aqueles que renunciam às paixões da carne, aqueles que seguem santificando e purificando enquanto há tempo, aqueles que estão preocupados com salvação de almas, aqueles que não se amoldam segundo o padrão deste mundo, mas que são renovados segundo a sua força e o seu poder. E assim como está escrito, ele é aquele que julga tanto a vivos como a mortos. Ele é aquele que nos diz que tudo que é dito nas trevas é revelado na luz. Tudo aquilo que é dito entre os quartos, entre as recâmaras, é revelado no alto dos telhados. A Bíblia diz que muitos iriam correr nus, porque não têm as vestes da justiça, o linho fino. As vestes na Bíblia representam as obras, as quais, se está nu, já não tem a fé que
caminham lado a lado. Lembrai-vos de Adão, quando ali estava com Eva, eles estavam nus, mas não se envergonhavam diante do Senhor. Mas quando transgrediram desobediência, viram nus diante do Senhor, se envergonharam. Simboliza a vergonha. Aqueles que um dia foram iluminados e retrocederam, e são motivos de escândalo. A Bíblia diz: ai daqueles que escandalizam um daqueles pequeninos que creem em mim. Melhor seria não ter conhecido os santos mandamentos plenamente e agora dar as costas a eles. Melhor seria não lhe ter nascido. Melhor seria amarrar uma pedra do moinho no pescoço e lançar ao mar. Porque ele se opõe aos arrogantes e concede graça aos humildes. E assim, em mais um dia, permanecei na vigilância, permanecei na oração, permanecei ouvindo as advertências do seu Santo Espírito, para que não sejais influenciados segundo o padrão deste mundo, segundo aqueles que estão com a mente corrompida, cauterizada, onde o véu lhe é colocado e não se vê a revelação de Deus, a glória, a imagem e a glória de Deus através do Evangelho, através da santa teologia de Cristo, da qual nós perseveramos dia após dia anunciando, onde a própria palavra diz que muitos não iriam suportar a santa teologia de Cristo quando ouvisse. O próprio Jesus disse aos discípulos: tem ainda muitas outras verdades a vos anunciar, mas vós não seríeis possíveis de as suportar e mesmo assim a compreendê-las, porque não têm ainda a revelação, estão com um alimento líquido ao invés de estar num alimento sólido, alcançando uma estatura mediana de Cristo. Falamos daquele que é a plenitude de Cristo, falamos de um alimento sólido, mas como disse mesmo Paulo: como podeis ainda compreender se estáis como crianças? Como brigas, dissensões, ódios. Aquele que ama uma briga ama o pecado. Não se alcança o dom de justiça, que somente é possível através daqueles que, através do exercício constante, adicionam as virtudes de Cristo à vossa fé. E em mais um dia permanecemos segundo casa do Deus vivo, edifício do Deus vivo, lavoura do Deus vivo, tornando-se a própria justiça de Deus, anunciando a verdade da qual é possível prolongar os dias daquele que a possui e ainda alcançar aqueles que estão segundo a mentira, segundo o ladrão, da qual a palavra nos diz: vós sois aqueles que atravessam o oceano e fazem 2 vezes mais filho do diabo do que vós. Temos que permanecer através do Evangelho, gerando os filhos na fé. Porque a palavra diz que ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. O Evangelho é que convence o homem do pecado, seus maus caminhos. Através da lei, todo homem está condenado, está como maldito, mas pela graça sois salvos e justificados. Ainda que se tropece em algum ponto, está cumpridor de todos os mandamentos. Pela lei está cometido desobedecer a todos os mandamentos. Um dia, com graça e com sabedoria, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.